Se eu tô pronta, é claro que eu tô pronta, Evanildo. Eu já nasci pronta. Eu sou que nem carnaval. Comigo ninguém pode. Ui, ui, ui. Ai, gente. Ai, labirintite. Samba também, vai. Isso. O que tá acontecendo aqui? Tô trabalhando, irmão. Eu, hein? Vai daí, Evanildo. Sambadinha, sambadinha, sambadinha. Maurício Gabriel na área. Evanildo gosta. E hoje a gente tá aqui com a Nélia Glória. Todo mundo vê o carnaval como uma coisa da cultura brasileira, mas é uma coisa brasileira mesmo ou veio de outras áreas aí? É brasileira sim, mas a gente pode dizer que a cultura, ela foi absorvida, ela foi amalgamada de outras culturas muito mais antigas. Temos grega, da cultura egípcia, da cultura romana, principalmente os romanos, tá? Os romanos, inclusive, eles tinham uma festa pagã maravilhosa para poder comemorar as colheitas, chamada de Saturnália. Ele tinha uma inversão de papéis sociais que eu adorava, que eu adoro, né, para poder pensar, que é quando a gente pega o senhor servindo ao escravo, pega muito aquela ideia da fantasia que a gente tem no carnaval. Os desfiles eram feitos em carros, em formato de barco pelas cidades, onde as pessoas desfilavam nuas, completamente nuas. Alguns especialistas, inclusive, dizem que o nome carnaval veio daí, de carros navais em formatos de barco. Tem outros casos em que os especialistas dizem que a palavra veio do latim, que é carne levare, que é o quê? Deixar-se levar pela carne, sabe? Eu gosto desse. Outros já falam que é uma festa babilônica chamada Sacéia, em que também rolava aquela questão da fantasia e da inversão de valores. O povo escolhia um prisioneiro, né, político, etc. E esse prisioneiro, ele era levado, né, para dentro do palácio e era feito como rei. Vestia-se como rei, comia como rei durante o tempo da festa. Enquanto estava acontecendo a festa, tudo de boa. Depois que acabava, esse prisioneiro era o quê? Executado, né, de formas diversas possíveis. Como que a igreja lidou com o carnaval nesse período? É que a igreja gosta muito de incorporar as coisas para suas festas, né, para os seus festivais e chamar de sua, aquela coisa assim. Para permitir que os fiéis participassem das festas, eles faziam o quê? Modificavam alguns significados, alguns propósitos do carnaval. Nélia, como foi a primeira manifestação do que seria o que conhecemos hoje no Brasil como carnaval? Com a nossa colonização portuguesa, né, nos meados do século XVI e XVII, eles chegaram aqui com uma festinha conhecida como entrudo. Não tinha música específica, não tinha uma dança específica, a gente não tinha nada. Só era uma comemoraçãozinha de rua mesmo, onde as pessoas ficavam molhando as outras, jogando água, jogando ovos, laranjas, etc. Tinha uma tradição antiga que eles usavam muita bolinha de cera, sabe? Eles preenchiam essas bolinhas de cera com uma água cheirosa. Os escravos, como uma forma de protesto, o que eles faziam? Eles pegavam essas mesmas bolinhas de cera e enchiam de xixi. Eles colocavam xixi na bolinha e tacavam nas pessoas. É claro que as autoridades não ficaram nada contentes com isso, né? E, obviamente, começaram a reprimir esse tipo de coisa. O que o governo fez nessa época? Como foi essa represália que eles fizeram? Gente, os poderosos, eles tiveram uma importância muito grande para quebrar com esse intrudo, sabe? Porque esse intrudo, ele era a primeira manifestação, né? E por causa dessas atitudes do povo, desses populares, os poderosos não estavam gostando muito dessa situação e começaram a modificar as festas, tornando elas mais elitizadas. Foi assim que surgiram aqueles primeiros bailes de carnaval que a gente conhece hoje em dia, né? Nélia Glória, pergunta que não quer calar. Quando é que começaram os blocos de carnaval? Boa. Gente, eu gosto muito dessa história porque é uma lenda, né? Ninguém sabe se é verdade. Então, abre aspas, reza a lenda que tinha um sapateiro português aqui no Rio de Janeiro. E esse rapaz, esse senhor, né? Ele chamava José Nogueira Azevedo Paredes, se eu não me engano o nome dele. Mas além de todo mundo conhece ele como o Zé Pereira.
né? O Zé Pereira, ele passou um tempo, né, passando pelo Rio de Janeiro tocando seu bumbo, né? E a galera começou a seguir ele. Esse negócio do bumbo era comum lá de onde ele vinha, lá de Portugal. Então, o que aconteceu? Ele trouxe isso para poder mesclar com as festas daqui e tal, começou a festejar sozinho na rua, o pessoal começou a seguir ele. E teve uma manifestação, a galera começou a aglomerar, todo mundo junto, foi maravilha. Trouxe vários ritmos e vários aspectos culturais novos pro carnaval, graças a esse tipo de coisa. Inclusive, em 1899, uma moça muito famosa, Chiquinha Gonzaga, ela fez uma marchinha, ela fez a primeira marchinha, que é aquela que ninguém lembra. Ô, abre alas que eu quero passar. Essa todo mundo conhece. Ninguém lembra dessa, ninguém. Não, essa é maravilhosa. Mas o samba, ele só foi começar a ser incorporado no carnaval em 1917. Né, pelo telefone lá do Donga e do Mauro de Azevedo. Eles começaram a fazer esse tipo de música para carnaval e foi o que abriu as portas para as escolas de samba. Né, que em 1928 começaram a ser construídas assim os primeiros modelos de escola de samba. Inclusive as precursoras são daqui. Olha. Tá? Tem nomes diferentes hoje em dia, eu vou falar para vocês, vou ver se vocês sabem. A Deixa Falar, tá? Vocês lembram da Deixa Falar? E também tem a outra que é a Vai Como Pode, né? Vai Como Pode, que são as escolas de samba. Quem sabe o nome dessas escolas de samba? Hoje em dia? Hoje em dia. Pô, acho que uma delas é a Portela, né não? Portela, que a Portela é a Vai Como Pode. Vai Como Pode. E a outra é qual? A outra é uma que já não tá, acho que no grupo especial, não sei, a Estácio de Sá. Estácio de Sá, deixa eu falar, é Estácio de Sá. Gente, elas são as precursoras das escolas de samba, mas aqui no Rio de Janeiro, os desfiles competitivos só começaram mesmo lá para 1932, durante a Era Vargas, aquela coisa toda, cheio de guerre-guerre. Então tinha que ser dos modelos do Vargas, né? Só na década de 60 que foi que o carnaval começou a ser visto como importante economicamente para o nosso país. Foi quando o Niemeyer, ele colocou o seu projeto em ação. 1984 foi quando ele colocou o projeto dele de construir na Marquês de Sapucaí, aqui no Rio de Janeiro, o nosso famoso e queridíssimo Sambódromo. Olha, muito bom. Gente, é muito conhecimento. É muita história. Cultura, Carnaval, muita história. Carnaval é isso. Carnaval é arte, é cultura, é história, é tudo. Carnaval é tudo, é minha vida. Ai. Maravilha. Você considera que o carnaval pode ser chamado de um movimento político? Mas é óbvio, cara. Tipo, todas as formas de você conseguir botar o povo na rua é uma forma de manifestação política, mesmo que seja para diversão. As próprias escolas de samba, a maioria dos enredos, eles são sempre voltados para uma pitadinha, uma coisinha ali politizada, sabe? 1937 começou com umas marchinhas, que é a Menina Presidência. A Menina Presidência, que era uma marchinha que falava sobre as eleições. Em seguida veio Ai GG, adoro Ai GG, marchinha maravilhosa que fala sobre a inflação na época do governo Vargas. Por exemplo, também tem a Beija-Flor, que fez um enredo falando da ditadura e, pasmem, dentro da ditadura. Nossa, dentro da ditadura? Dentro da ditadura. Beija-Flor, gente, não é à toa que eles têm o nome que eles têm, né? Outra também da Beija-Flor, que foi em 89, se eu não me engano, 1989, eles fizeram o Cristo Mendigo. Ah, essa eu lembro. Essa Cristo Mendigo foi o auge. Cristo Mendigo foi uma pedrada de apologia a pautas políticas, sociais, políticas e etc. da época. Sempre focando em política, sempre. Pô, uma dúvida que eu tenho sempre aqui, ó. Quando é que o carnaval se tornou algo internacionalmente brasileiro? Gente, tudo começou com Vargas. É sempre Vargas nessa história. Essa história tá lotada de Vargas. 1932 foi quando o carnaval foi regulamentado no Brasil. Por quê? Porque o Vargas começou a ver o carnaval como se ele fosse um movimento popular. Sabe? E assim como ele estava fazendo com os sindicatos lá na época, ele meio que regulamentou o carnaval a fim de controlar alguma coisa do tipo. Sendo para controle ou não podemos dizer quais as intenções reais do presidente. A gente só sabe que o Brasil é o país do carnaval, sim, respondendo aquela sua primeira pergunta, porque foi o Brasil que regulamentou o carnaval. Entendeu? E agora uma última pergunta para nós finalizarmos. O que você acha que vai acontecer? Qual vai ser o futuro do carnaval daqui pra frente? O carnaval, ele é um movimento político, sabe? E qualquer forma de levar a pessoa pra rua, ele
é encorajado como movimento político, né? E o carnaval vem sendo muito banalizado ultimamente, muito banalizado mesmo. A gente não pode deixar que essa banalização continue dessa forma. Tanto que lá no sul do país, infelizmente, a gente já perdeu muita força, a gente não tem escola de samba, não tem investimento em cultura carnavalesca, etc. O sul do Brasil realmente... Mas é por causa de quê? Os poderosos, a elite, acaba banalizando a nossa festa. A gente não pode deixar que a nossa festa seja banalizada. Essa demonstração cultural tão rica, tão linda, não pode ser banalizada. E o futuro do carnaval que eu vejo, gente, é uma influência na cultura de massa, nas pessoas, uma influência cultural no nosso povo. É isso que eu vejo, o carnaval, na arte principalmente, porque a arte é tudo, a arte, a gente respira arte, o carnaval é arte pura. Isso é tudo. Nélia Glória, brigadão aqui, ó, pela Que sua isso, entrevista. agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando pra vocês uma coisa que eu amo tanto. Tá, gente? Perfeito. Muito Tuquitânia, é com vocês. Voltamos aos estúdios. Adoro falar isso. Adoro. Pô, Tânia, que bagunça foi essa? Que bagunça o quê, irmã? É a energia do carnaval. Essa casa tava tão deprê esses dias, né? E fora que a gente não pode deixar nosso projeto morrer. Você mesmo disse que a gente precisa conhecer a história do Brasil. Ai, irmã, você tem razão. E eu gostei da sua reportagem sobre o carnaval. Quer saber? Você me convenceu. Vamos continuar com o nosso projeto sobre a história do Brasil. Ai, adoro. Deixaram bem um negocinho aqui pra você. Peraí. Isso aqui. Notificação oficial de justiça? Novo boy? Irmã, Oi. a nossa casa vai ser hipotecada. E o que é hipotecada? A gente vai perder a nossa casa. A minha casa! Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe